A Ju vai entrar agora, tá? E vamos entrar ao vivo em 3, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá ouvindo, Ju? Tô sim, tá ouvindo? Ah, sim, tô te ouvindo. Tá tudo bem? Sim, terminei agora um atendimento. Opa, 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 pera. Fala, Will. Oi, Dudu. Entramos! Deixa eu entrar aqui também na outra plataforma vizinha. Como eu falei, vamos fazer nas duas plataformas simultaneamente. E aí, gente, como vocês estão? Will, como que você tá? Faz tanto tempo que a gente não se fala, hein? Ô, Du, a gente precisa ir na academia de novo, cara. Bom, antes de mais nada, queria apresentar vocês aqui a minha terapeuta, incrível, maravilhosa, a Ju Souza. Ela que cuida da minha mente e, que mistério é esse? O mistério é do medo, entendeu? Fica aqui que você vai se livrar do medo. Ju, esse daqui é o Will, meu grande amigo, incrível, maravilhoso, que eu amo demais. Dá um beijo na Andres também. E, gente, a Ju, ela, além de cuidar de mim, ela é mentora também, ela faz palestra. Recentemente a gente fez um evento incrível, tá? Foi muito legal. Eu saí louca, saltitando igual uma gazela no evento. E foi, tipo, muito legal. Ju, pra gente não deixar a live tão grande assim, já se apresenta, fala um pouquinho de você. Não deixa só eu Boa falar. noite, pessoal. Boa noite. Quem não me conhece, eu sou a Ju Souza, terapeuta, sou mentora, especialista nas emoções humanas, onde é o que nos trava, né? O que nos limita é as nossas emoções. Nós somos o que nós fazemos e principalmente somos e temos aquilo que nós acreditamos. E hoje vamos falar aqui, recebi um convite da Dai, tá? Quem está aqui na plataforma aqui do TikTok, a gente está aqui na nossa plataforma vizinha, no Insta, junto com a Dai, gente, vamos responder as dúvidas de vocês, falar um pouquinho sobre o medo. O que o medo vem impedindo você de estar conquistando e principalmente realizando. Se você olhar para a sua vida, para tudo que você tem hoje, o que você está vivendo no momento, você está de fato vivendo aquilo que você sempre sonhou, que você quer? Ou até mesmo você quer ter um sonho ou quer algo a mais e tem medo? Medo de quê? Da onde será que vem esse monstrinho invisível que nos impede de ir adiante e impede de fazer acontecer? Já estou trabalhando desde 2017. Comecei em 2016, mas de fato entrei aí com profissão em 2017 e especializei aí na mente humana. Tem várias formações, desde psicanalista, terapia transpessoal, pratique em PNL, neurociência, entre outras formações. Eu falo que nós, seres humanos, é uma caixinha, né? Não é um padrão, não é um script que o que serve para um serve para outro. Cada um de nós carrega uma dor, temos uma essência, temos o nosso perfil, as nossas personalidades, que são as nossas sombras e os nossos monstrinhos. Às vezes esses monstrinhos são colocados durante a nossa infância ou na nossa trajetória, ou esses monstrinhos fazem parte do meu perfil, de quem eu sou. E muitas vezes nós nos perdemos aí, né, por medo do outro, desse grande outro. E está perguntando se eu faço atendimento presencial. Sou aqui de São José dos Campos, São Paulo. Meu site terapêutico aqui na Avenida Brasil. E se vocês dão uma olhada aqui no meu perfil, tem um pouquinho aí sobre o meu site terapêutico, né? E faz atendimento online no Brasil e exterior. E o mais interessante, né? A Dai está aqui, ela veio participar de um evento que aconteceu aqui no dia 20 de março, que é um evento que a gente fala, né, que tudo aquilo que a gente faz com grande mestria, entregando o seu melhor, o resultado ele chega. Fui homenageada aqui na minha cidade, pela profissional que eu sou, pela entrega que eu sou, pelos meus resultados. E aqui no meu Insta também tem uma caixinha que é uma caixinha de depoimento, e essas caixinhas de depoimento me levou a ser aí uma grande estrela. E tem até um hot dog aqui também na cidade. A Dai teve o prazer aqui
de vir cobrir todo o evento. Superou os medos, né? Viajou 12 horas aí para estar aqui exclusivamente aí, prestigiando e cobrindo o evento. E a gente vai tirar as dúvidas de vocês, tá? Vamos falar com vocês e entender um pouquinho esse medo e trazer essa clareza aí para vocês, tá? E quem tá aqui na plataforma do TikTok, se quiser estar assistindo, vem para o Insta, que é Ju Souza Adeline Terapeuta Sistêmica, ou segue a Dai. Vocês conseguem também aí ter acesso à nossa live, tá? Mas eu vou falar com vocês das duas plataformas. Tá, legal. Deixa eu compartilhar aqui com as meninas, que elas estão tudo loucas. A live já começou. Deixa eu mandar aqui no grupo, onde a gente vai mostrar o grupo das nossas constelações. E a gente gente, ó, consteladora top. Eu sempre participo de todas as constelações, toda quarta-feira tem. Gente, sério. Eu conheci a Ju através de uma amiga, e ela me trouxe para a primeira constelação, que eu fiquei enlouquecida, me apaixonei, não perco nenhuma. Amanhã mesmo tem constelação. Se vocês quiserem participar. Na quinta, Dai. Quinta? Aí, ó, tá vendo? Não sabia. Vai ter na quinta. Quinta-feira, gente, sério. Sem brincadeira nenhuma. Will, vai! Cara, vai ser muito legal se você estiver lá. Sério, Will, você vai adorar o Will. Ju. Bom, mas para não perder esse fio da meada, para começar aqui, me veio uma pergunta, agora na minha cabeça, sem aqui os rascunhos que eu fiz. Ju, você sentiu medo no momento que você estava na plateia para falar o que você precisava falar? Você sentiu medo esses últimos dias? Você sente medo? Você é uma terapeuta, conhece todas as coisas da cabeça do pessoal, mas você sente medo? Sim, gente, ó, o medo, ele sempre vai existir. Eu falo que a pessoa que não tem medo é arrogante, tá? Sinto muito dizer aí, falar assim, eu não tenho medo. Então, você é considerado uma pessoa arrogante. O desconhecido, o novo, sim, nos traz aquele friozinho na barriga. E ali tinha mais de 300 pessoas que ia ou me julgar ou me aplaudir. Além das 300 pessoas, tinha várias mulheres ali que também são estrela, que também estava sendo reconhecida, várias empresárias, tinha terapeutas também, e vem sim aquele medinho. Ai, meu Deus, será que eu vou errar? Ai, meu Deus, será que eu vou ser julgada? E se eu não conseguir falar? E se eu não conseguir tropeçar, né, com esse salto aqui em cima desses carpetes? Então, o medo é como você lidar diante do medo. Vem o medinho. Ai, meu Deus, e se me julgar? Se ele tá me julgando, ele tá falando mais dele do que de mim, não conhece a minha essência. E se eu tropeçar e cair? Eu faço disso uma brincadeira, como eu fiz lá. Olha, gente, tô tremendo, porque eu tava mesmo ali. Eu tinha que chorar, segurar as emoções, que eu não podia chorar, porque eu estava toda maquiada. Se eu chorasse ali, eu ia virar um panda, né? Com os olhinhos assim, tudo preto. E aí eu tava mesmo tremendo. E eu falei que eu tava tremendo. Nossa, Gil, mas você falou que tava tremendo sim. As pessoas vão julgar. Problema delas. Eu não posso deixar que o julgamento do outro impeça de ser quem eu sou, me colocando em caixinha. Caixinha é essa que me limita de ser a minha melhor versão. Quantas pessoas estão presas no medo? Ai, medo do que o outro vai dizer, medo do que o outro vai falar. Quantos profissionais eu conheço que tem medo de fazer live, até lançar o desafio. Gente, você é profissional? Quer terapeuta? Quer fazer live para divulgar o seu produto? Eu comecei a fazer live muito antes da pandemia. Eu comecei a fazer live em 2017. Naquela época, terapia online era charlatismo. Quantas vezes eu fui atacada? Chorei em live, porque eu falo que eu estava aprendendo ainda, né? Lidar com as minhas emoções. Chorava na live, falava que eu era uma charlatona, que terapia online não existia, que terapia online não funcionava, e desde 2017 eu atendo Brasil e exterior. Depois da pandemia, a gente teve aí um boom, né, do online, e hoje é normal. Então, assim, o que era antes um charlatismo, hoje é super tranquilo. Então, hoje, quem aí for estar fazendo live, for atender online, não vai ter mais essa barreira do que é charlatismo, que não funciona. É claro que eu tenho dois públicos, né? Eu tenho um público online, que é o meu maior público, e eu tenho um público presencial, mas tem gente aqui de São José dos Campos que prefere online. Ah, você faz online? Que eu chego do trabalho cansada, até eu ir no seu espaço, voltar, eu queria ficar na minha casinha.
Ok, eu faço assim online. Oi, Maria, tudo Oi, bem? Leuciva. Oi, Lúcia. Gente, tá todo Então, assim, mundo aqui. eu até lancei um desafio. Você é terapeuta? Tem medo de fazer live? Quer divulgar o seu trabalho? Então vem com a Ju. Vamos Uhum. fazer uma live, vamos quebrar esse medo, vamos aproveitar aqui a nossa live de hoje, né? A gente tem mais uma live aqui também, ó. A gente vai marcar, tá? Com a doutora Lúcia Soares, a Nutri. Ela vai falar um pouquinho também aí, claro que é um outro assunto. Vanessa, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite. E aí, Boa assim, eu noite. me coloco aqui. Ah, Jô, tem medo de atender online. Qual é o seu medo? Vamos aproveitar e abordar. Qual é o seu medo? Bora, gente, a gente tá aqui para, né? Vocês estão aqui com uma terapeuta renomada, tá? 2.000 horas de Febracis também, né? Vocês, que quem conhece sabe, a Ju é incrível. Assim, eu sou suspeita, né? Eu tô sendo, vamos dizer assim, curada porque eu consigo entender a minha mente hoje, graças a Ju. E assim, né? Eu não sei se. Não tô lambendo os pés da Ju, mas assim, vocês conhecem, quem conhece sabe. É sério, é sério. Mas assim, gente, é sério, se vocês estão aqui, perguntem, pelo amor de Deus. Eu já vou fazer aqui algumas perguntas para a Ju, que eu dei uma pesquisada rápida aqui, para a gente fazer essa live e para vocês entenderem Espera mais ou lá, menos. Camila, qualquer pergunta em relação ao medo, Camila? Qual é o medo que vem te travando? Você tem medo de quê? Pode sim. Eu não tô Pode estar conseguindo fazendo. Ju, registrar. eu posso fazer qualquer pergunta? Se eu souber te responder, sim, tá? Fique à vontade. Talvez a sua pergunta não será respondida nessa live, talvez será na próxima live, mas a gente abre uma pauta aí para as próximas lives a gente responder a perguntinha de vocês, tá? Adriele, seja bem-vinda. Legal, legal, gente. Vamos. Eu não estou conseguindo ver as pessoas que Medo entram de no. viver só o resto da vida, Ana. Ana, eu não entendi, Ana, a sua pergunta. Medo de viver só o resto da vida? Como assim? Gil, Formula de novo a sua pergunta e manda. boa. Ah, uma pergunta boa aqui. Eu acho que eu tenho medo do sucesso. Também já tive medo do sucesso. Quem não, né? Quem não, Ju? Pelo amor de Deus. Me conta como que a gente lida com esse medo aí. Vai sim, Lúcia. O medo do sucesso, gente, é nada mais será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? Desmistifica, Ju. Explica um pouco melhor, porque Vamos às lá. vezes a gente. Quando eu estou sozinha, por exemplo, eu trabalho, né? Eu respondo mensagem, eu faço atendimento, eu ainda cuido um pouco das redes sociais, apesar do delegar, né? Por isso que a gente entra na parte de delegar, tô delegando aí, aprendendo a delegar o máximo para dar, eu quero isso, 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 cuida das minhas redes. E se eu tiver bastante gente, e se eu for ser famosa, como que eu vou me comportar? Como eu vou fazer para dar conta de tudo? Só que aí entra uma outra coisinha por trás do medo do sucesso. Será que eu mereço esse sucesso? Será que de fato o que eu entrego é verdadeiro para me merecer esse sucesso? E aí o medo do sucesso eu vou colocar em destaque, né? Eu vou ser uma estrela, então eu vou aparecer. E se eu aparecer, quem vai olhar para mim e vai me julgar? Tem uma ou duas pessoas específicas que você busca. Quem? Gente, eu não tô conseguindo ver as pessoas aqui. Será que é alguma coisa errada? Eu Ana, vi tô que a vendo a Ana entrou. eu vi que. Quem mais, gente? Eu não tô vendo mais nada. Só vi a Ana entrou Então, não aqui sinto agora. medo de falar em público ou palestra. Aí é o medo de se entrar em destaque, Ana. Às vezes não é nem falar em público. É claro, perfil que é influente, pessoas que têm um perfil influente, é o DISC. Geralmente são perfis, eles não têm medo de falar em público. Geralmente um dos perfis que tem medo mais de falar em público é o estável, até mesmo conforme. Talvez porque eu vi muito julgamento de uma mulher divorciada. Se o julgamento tem a ver com você, vai buscar lá atrás. Tem uma pontinha
Você talvez tenha medo do sucesso. Gente, porque quando eu estou em sucesso, eu entro em destaque. Rosa, seja bem-vinda! Quando eu entro em sucesso, eu entro em destaque. Quando eu entro em destaque, eu vou ser vista por várias pessoas. E aí, por que o medo do sucesso? Só que aí tá, o que é sucesso? É fama ou é o financeiro? Porque aí o medo, ele muda, tá? Entendeu? Ju, quem vive no futuro vive no medo? Essa foi Sim. uma pergunta recorrente. Tá, deixa eu só abrir aqui a plataforma do TikTok, que eu não tô nem conseguindo ouvir o que as meninas estão falando aqui. Quem vive no futuro geralmente são pessoas que têm um pouco de ansiedade, tá? Eu falo que a depressão, você tá presa em tudo que aconteceu no seu passado, em tudo aquilo que você viveu, ou até mesmo naquilo que você vivenciou. Medo do futuro, eu tenho medo do que vai acontecer. Então, eu tenho uma dor aqui no passado que eu vivenciei, ou que eu vivi, e essa dor me machucou. E aí, o que eu faço? Eu quero sair daqui já. Então, eu vou para o futuro. Só que quando eu vou para o futuro, aqui essa mesma coisa que aconteceu aqui, ela pode se repetir. Então, eu fico ansiosa para chegar amanhã, para me fugir do hoje. Só que quando chego amanhã, eu fico ansiosa para o outro amanhã. E assim eu vou viver o futuro. Eu fujo do passado, mas estou sempre no futuro. E esse estar sempre no futuro, eu não consigo viver o aqui e o agora, tá? Gente, ó, vamos compartilhando. E quem é aqui no TikTok, tec na telinha. Gente, curti, ó, tem um coraçãozinho aqui do lado, já manda um foguinho, já manda outras carinhas também. O meu medo é Bora da compartilhar. fama. Olha, Adriele, esse é o medo mais recorrente que tem, tá? O medo de o medo de ser vista. E aí, quem tem medo da fama, Ju, eu tenho muito medo da fama, eu tenho muito medo de ter sucesso. A gente vai para o sistema familiar, que a gente entra um pouquinho na constelação. Provavelmente dentro do seu sistema familiar você está oculta, você não é vista dentro do seu sistema. E aí a gente entra com a constelação para trazer essa parte de eu vejo você. Tá? Você precisa entrar com a sua ancestralidade, aí a gente traz papai, a gente traz mamãe. Papai e mamãe, ela aplaudia você na escola, quando você tirava 10, quando você ia fazer uma apresentação, quando você se destacava na escola, ou papai é aquela que abaixava você porque você estava crescendo demais na escola. Isso é um problema que eu passei, tá? Toda vez que eu crescia, com aquela menina que falava alto, ei, senta, fica quieto, você tá fazendo eu passar vergonha. Eu fui apagada. E com isso, eu não podia brilhar. E isso me trouxe muito medo do sucesso. Eu já tive medo do sucesso. Eu tive um amigo que ele falava para mim que eu tinha medo do sucesso. Nossa, ele é um amigo meu também, o Wellington, um grande amigo meu, né? A gente fez processo de coaching junto aqui em Febracis. Ele me apoiou muito durante a jornada e eu não entendia o que ele falava. Depois eu fui entender, falei, caramba, de fato tem medo de sucesso. Quando é para mim virar uma estrela e destacar, o medo ele sempre vinha. Mas como eu trabalhei o sistema familiar, eu fui vista dentro do meu sistema e eu comecei a ser vista por lá de fora e, claro, eu enfrentei os meus medos. E o meu maior medo que eu tive foi dentro de uma formação, eu travei. Literalmente, a treinadora me levou lá. Eu falo que ela, gente, ela foi um anjo. Ela me levou lá na frente, trabalhou algumas ferramentas e eu travei. Todo mundo me aplaudindo e eu travei. Eu travei. Aí ela colocou uma caneta, que é uma técnica de neurociência, para destravar o gatilho. E aí eles começaram a trazer uma nova validação. E sabe por que isso? Quando criança, eu vi algumas falas. Entre elas você é burra. Não sabe fazer nada direito. Faz isso rápido, fique com a lerdeza. Parece que tá. Mas tem. Quando você tirou o pé do lugar, a formiga já comeu. Sou lerda. Não sei fazer nada direito. Não faço as coisas bem feito. Eu sou burra. E essa palavra, eu sou burra, me travou num palco. E aí foi preciso ressignificar e mudar. Então são falas, e principalmente, mamães, cuidado com o que vocês falam para suas crianças. Se eu não sei, é porque eu estou aprendendo. Eu preciso aprender. É a prática que vai me levar à perfeição. Quanta gente fala, se cobra demais. Tem gente que está esperando ficar pronta
para fazer algo, mas nunca inicia. Porque você não começa, é porque eu não sei. É o medo de errar. Sempre tem um medo de errar. Só que se eu não fizer, o medo de ser julgada. Então eu tenho que fazer, independente do medo. Se ele vier, se ele tá ali, se ele bater na minha portinha, eu dou o meu melhor. Não é o melhor feito do que perfeito. É o meu perfeito. O meu perfeito. E o meu perfeito não é do outro. Lembre-se sempre disso. Muito bom. Eu Muito tenho bom. vontade de fazer nada, tenho medo de estar iniciando a depressão. Aí já não é um medo. Quem foi que escreveu aqui? Foi a. Stirlitz. Olha isso um Sim, pouco mais fundo. Eu tenho medo de entrar em depressão. Na verdade, esse é um medo que não é um medo que trava. Nossa, será que eu estou ficando doente? Se de fato você acha que você está desanimado, pode ser que seja uma depressão, pode ser que seja só uma baixa de energia. Eu estou tão desmotivada da vida que eu não tenho nenhum sonho. E claro que eu não vou ter vontade de fazer nada se eu não tenho um sonho. Se a vida para mim não faz sentido. É claro que futuramente sim pode estar virando aí uma depressão. Tá bom? Ju, Adriana, nem tive os pais. Então, minha amiga, constelação. boa, boa. Gente, constelação. Segue a Ju, pelo amor de Deus. Quem não tá seguindo a Ju, segue ela Eu lá tenho e fala com medo de ela. matemática, Camila. Depende, Camila. Eu mesmo sou de humanas, não sou de exatas. Aí depende do perfil de cada um. Tem gente que gosta mais de número, tem gente que não. Então tá tudo bem, não é um medo. Provavelmente você tem uma dificuldade em lidar com a matemática e você se cobra porque você não vai conseguir ou porque é difícil, tá? Mas é algo de você. Você é de humanas ou você é de exatas? Eu não gosto de matemática. Eu tenho medo, não. Eu sei que eu tenho uma dificuldade com matemática. Então, eu sei que se eu for, eu vou errar e eu não vou lidar bem com aquela matéria. Então, é um medo que é normal, tá? Então, se você é de humanas, tudo bem você é de humanas. O meu filho de 7 anos, gente, ele tem a tabuada aqui na cabeça. Se você perguntar, gente, ele sabe de coisa que eu nem sei. A professora ficou abismada perguntando se a gente fazia lição com ele só de matemática em casa, porque ele responde assim, ó, ele faz as bolinhas na cabeça, não é no risquinho no papel. Ele tem 7 anos, ele é muito bom de matemática. O meu mais velho, se perguntar quanto é 1 mais 1, provavelmente não vai responder. Mas ele é muito bom em humanos. Então é uma preferência, não que seja um defeito. Tá? Eu minto muito porque tenho medo de confrontar as pessoas. Isso realmente tem jeito, Ju. Eu, eu conto uma mentira do que aconteceu sobre mim. De onde vem essa mentira? Quem foi que colocou? Deixa eu ver aqui. Não foi uma pergunta, não foi uma pergunta do pessoal aqui, foi uma pergunta de fora. Tá. Eu minto muito para não discutir, para não criar atrito, para não isso, para não perder a outra pessoa, para não, enfim. Eu minto para não ter que Eu confrontar. minto para não entrar em conflito, seria esse. Isso mesmo. Então, o seu problema não é literalmente o medo, o seu problema é o conflito. Aí é onde tem que olhar o que o conflito traz para você. Meu coração fica acelerada. Eu tenho medo de ser o quê? Punida? O medo sempre tem ele sempre tem algo por trás. Se eu estou mentindo para o outro, porque eu tenho medo de alguma coisa. Medo de quê? De ser punida, de ser julgada, de ter conflito. E o que esse conflito me traz? E a gente vamos lá na raiz, buscar onde um conflito, talvez por eu ter falado a verdade, eu fui punida, Uhum. não acreditar em mim, ou eu fui julgada, então eu tenho medo de algo. A minha mente, a nossa mente, gente, ela é antemporal, tá? É uma linha de raciocínio, ela é antemporal. A mente, ela não sabe o que é passado, o que é presente, o que é futuro. Ela tem apenas a sensação. E a sensação para ela é normal, tá? É real, o aqui e o agora. Quando eu tenho algo na minha frente que eu sei que vai disparar um gatilho, a minha mente já tem um registro de alguma coisa que aconteceu. Por que eu tenho medo? Ou eu captei isso na audição, ou eu captei isso na minha visão, ou eu captei isso nas minhas sensações físicas. Então a mente, ela registra isso no meu corpo. Uma coisa que vocês nunca comeu, que vocês
Nunca provou uma fruta. A Ju nunca provei tal fruta. Você sabe mais ou menos qual é o gosto dessa fruta? Ou algum alimento que você nunca comeu? Você imagina, mas você não associa. Agora, limão. Você pensa em limão. O que vem na sua mente? Gente, para vocês que estão aqui no TikTok, vem aqui para o Insta, é Ju Souza, terapeuta sistêmica, porque aqui eu consigo ver vocês mais rápido, tá? Que eu estou nas duas plataformas ao mesmo tempo. E aqui você vai ver que eu estou acompanhada. Estou com uma outra pessoa aqui na plataforma, tá bom? Então, a mente, ela trabalha muito com a associação. Eu associei alguma coisa que me trouxe uma dor, ou que me traz uma dor. E com isso eu pararia, tá bom? Bacana. Gente, mais perguntas, hein? Mais perguntas. Deixa eu ver aqui. Fobia versus medo. Tipo, qual a diferença entre os dois e por quê? Por que é tão difícil? Assim, é uma pergunta, parece ser uma pergunta boba, mas tecnicamente serve para qualquer tipo de fobia. Eu acredito, tá? Tanto andar de avião, barata, aranha. Para lá, oi aqui, o Jalan Bispo, te acompanho. Da onde? De Jalan? Jalan Bipal, seja bem-vindo aqui à nossa live. Camila, você viu a minha primeira pergunta? De que você tem medo de matemática, eu vi, Camila. Essa eu vi. Pera lá, Ana, deixa aqui. Meu filho me chama de rainha da palestra. Hoje eu não falo mais. Não tinha percebido até agora. Alguma coisa te apagou, Ana, ao longo da jornada. Por medo, ao longo da jornada, a gente se perde. A gente põe numa caixinha. E toda vez que você se coloca em uma caixinha, ou que você se prende em uma caixinha, é por causa do outro, desse grande outro. A partir do momento que eu tenho medo de ser quem eu sou, de ser a minha verdadeira essência, de viver o meu propósito, a minha missão, seja de falar alto, é falar alto, seja de uma pessoa mais tranquila, que seja mais uma pessoa tranquila. Muito medo, muitas vezes esse medo, ele vem de fora, por causa de alguém de fora. Eu me coloco em uma caixinha por causa de padrões, e vem o medo de não ser aceita, medo de não pertencer. Quantas vezes eu mesmo falo, cara, eu já me coloquei em caixinha por medo de não ser aceita em nenhum lugares. E eu falei isso dentro da Febracis. Muitas vezes eu me coloquei na caixinha por medo de não pertencer à Febracis, de não estar à altura, mas eu falei isso para o diretor Febracis. Mas como vocês falam aqui, quem sustenta é um Deus. E gente, quando eu falo de Deus, eu não estou falando de religião, tá? Estou falando de um todo. Se o Deus aqui for verdadeiro, eu pertenço aqui. Porque se eu pertenço ao mundo, e Deus escolheu para me ver ao mundo, eu pertenço a todos os lugares. Então não põe mais na caixinha. O diretor saiu lá da frente, foi lá atrás me abraçar e me levou lá para frente. Então, sim, enquanto eu estava na Febracis 2020, por medo de não pertencer à Febracis, eu me coloquei na caixinha de não ser igual as mulheres que são lá, de não ser tão elegante como elas são, de mulheres formosas como são. Febracis é Febracis. Então eu me coloquei na caixinha. Quando eu me libertei dessa caixinha, as coisas de fato começaram a acontecer, tá? Oi, Patrícia, tudo bem? A Aqui, Débora tenho coloca medo de ficar aqui. sozinha. Tenho medo de ficar sozinha na velhice. Tá sozinha em relação ao quê? Com o companheiro ou sozinha no mundo? Gente, quando eu tenho medo de ficar sozinha, eu sou uma pessoa que eu tenho dependência emocional. Essa eu não sabia, Ju, me explica mais. Eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho dependência emocional. Eu preciso de um outro para me preencher, porque eu sozinha eu não estou completa. Então eu sempre preciso do outro para me completar. E toda vez quando eu busco o outro para me completar, isso vai me gerar dor. Então eu tenho medo de ficar sozinha. Porque se eu estou completa, eu estou bem comigo mesmo, eu sei que a qualquer momento alguém vai aparecer, porque eu vou abrir para alguém. Quando eu estou com medo de ficar sozinha, sabe os famosos dedinhos podres para homem? Olha, eu tenho
fama de ter dedinho podre aí pra homem. Não, porque eu tenho tanto medo de ficar sozinha que eu pego qualquer um que primeiro que me dá um potinho de mel na frente. Meu Dependência Deus. emocional. É, nossa. Nossa, Ju, quantas perguntas, hein? Gente, mandem mais perguntas, mais perguntas. Deixa eu ver aqui. Sobre falar em público, né? A gente estava falando aqui, tanto para profissionais quanto para o pessoal que está buscando emprego. Eu acredito que é um medo recorrente. Como que a gente consegue vencer esses medos todos? Eu sei que, claro, né? Terapia, viver no É, processo. But, vivendo no processo dentro do medo. Mas vamos lá, o medo da entrevista. Eu tenho medo de não ser boa o suficiente. Então, eu tenho medo de não ser boa o suficiente, eu vou fazer a entrevista, é o momento que eu preciso mostrar aquilo que eu sei fazer, e eu me travo. Tá? E medo de falar em público, geralmente, às vezes, pessoas que queiram demonstrar, falar sobre o seu trabalho, ou fazer live, tem gente que tem muita trava, vou estar ajudando aí umas coleguinhas com isso. É medo de ser julgada, porque aqui vai aparecer pessoas que vão criticar, pessoas que vão julgar, pessoas que vão tentar me menosprezar. Só que eu trago uma analogia, gente, para todos vocês que faz live, seja vocês profissional, seja vocês que faz live por esportivo, porque gosta de influenciar o outro. A partir do momento que vocês estão em live, aparecer alguém aqui criticando, é porque ela está pior, muito pior do que você. E olha que você está sendo tão importante para ela que ela precisa esfregar na sua cara que ela é melhor. Só que ela não está aqui fazendo live. Ela perdeu o tempo dela, seja 5 minutos, seja 10 minutos, seja 20 minutos, até você ver a mensagem, para estar aqui conversando. Se de fato fosse uma pessoa que estava vivendo seu propósito, vivendo a sua missão, e de fato está bem com aquilo que faz, ela não ia perder tempo. Porque às vezes está atendendo um cliente ou está fazendo aquilo que ela disse que faz de melhor, ela estava ocupada. Ela não estaria perdendo tempo na sua live. Porque eu assistir uma live que eu não gosto, para mim é perda de tempo, então eu nem assisto. Comentar uma live ali no base do meu achismo, para mim também é perda de tempo. Então cada um só faz aquilo que sabe. E parte do princípio, da boca só sai o que o coração está cheio. nossa, isso foi forte, hein? Isso foi forte, meu Deus do céu. Ju, deixa eu ver aqui. A Lúcia Fobia, colocou. né? Pera lá. Lúcia, bora, Lúcia. Tenho medo de ficar doente. Tá. Tá aplausível esse medo seu, né? Quem é que vai cuidar de você se você ficar doente? E você trabalha na LTI, onde tem vários senhorzinhos, idosos ali, doente, a família abandonou. Então você está associando isso para você, porque hoje você é uma pessoa que faz tudo e não depende de ninguém. Na verdade, o seu medo não é nem ficar doente, o seu medo é depender do outro. Ficar de pés e mão atada e o outro fazer tudo por você, já que você sempre fez tudo sozinha, você sempre buscou tudo sozinha, você não precisou do que o outro cuidasse de você. E você, além do seu profissionalismo, você sabe o que faz, mas você vê também como o outro é cuidado. Então é um medo aplausível. Só não deixa que esse medo te paralisa. Porque se eu tenho medo de ficar doente, lembre sempre, tudo aquilo que eu foco expande. Onde está o meu foco, estão os meus resultados. Onde está o meu foco, estão meus resultados. Se eu tenho medo de ficar doente, automaticamente eu estou olhando para o quê? Para que eu estou olhando? Para o que eu estou olhando? Para a doença? Então, meu foco está ali na doença. Em vez de eu olhar para a minha saúde, que eu faço academia, que eu caminho, que eu tenho uma alimentação boa, eu estou tão bitolada com medo de ficar doente, que o meu corpo ele reage como se eu de fato estivesse doente. Porque o meu Bacana. foco está onde eu estou doente. A Débora colocou, é que eu fazia planos com meu marido de ficar velhinho junto. Então, Débora, você fez um plano, Deus fez o outro. Então é hora de você aceitar o que foi. O plano de Deus foi o correto. Pode ser que o seu sonho possa estar se realizando algum dia, mas para esse medo do que o primeiro partiu, você precisa olhar com flexibilidade. Teve que ser assim.
mas não acabou. É o que eu faço com o que fizeram, né? O que eu faço com o que fizeram. Ô, Ju, 10% é o que acontece lá fora, 90% é o que eu escolho fazer diante do que aconteceu. sobre ainda o medo de nessa parte de relacionamento, né? É mais fácil você ser manipulada por alguém quando você tem medo dessa pessoa. Sim, na verdade não é que você tem medo dessa pessoa, você coloca essa pessoa em um pedestal que ela não é aquilo que você coloca. Uhum, interessante. E Você coloca ela em um pedestal, ou então a pessoa grita comigo, eu tenho medo do conflito porque eu sei que aquilo vai machucar. Gente, às vezes não é nem a agressão física, a agressão psicológica é uma das piores do que a física, tá? E narcisista é ótimo, né, para manipular suas vítimas. Sabe qual é a vítima dele? Quem tem medo de ficar sozinha, quem tem dependência emocional, quem está desesperadamente querendo uma pessoa preencher um lugar, quem busca suporte em um homem. Estou falando de mulheres, tá? Que 99% dos meus perfis é mulher. Então, João, mas tem narcisista mulher? Tem, eu conheço algumas, tá? Mas como eu falo, o meu maior público é para mulher, então quarta-feira venci mais um medo. Isso aí, a Leodiva desafiou os medos dentro de uma jornada minha. Ela iniciou a jornada sabendo que ela ia enfrentar o maior medo da vida dela. Foi tão forte essa sensação que ela ficou sem voz, gente. Ela ficou uma semana sem voz. A voz dela não saía, mas ela fez o quê? Ela se libertou, né, Leodiva? Tá no caminho aí. legal. Agora eu fiquei meio sem perguntas aí, mas no modo geral, Ju, assim, eu estou usando eu também nessa situação, tá? Como, assim, claro, nesse momento, se você não tem uma terapeuta, ou se você ainda está escolhendo, está em busca e tudo mais, e você tem essas sensações de medos constantes sobre várias coisas específicas diferentes, como que eu consigo lidar com o medo, sabendo que é medo, e não, e não saindo para sofrer, sabe? Tipo, meu Deus, estou com Primeira medo. coisa, meu medo é verdadeiro ou é mentiroso? Como que eu sei disso? Pergunte se de fato, porque faz a pergunta, por qual motivo eu estou com medo de falar em público? A resposta ela vai vir. Por qual motivo eu estou com medo de tal coisa? A resposta ela vem, tem algo por trás. Hum, A Ju, eu tenho tá. medo de projetos grandiosos. Será que eu dou conta? Será que eu sou boa o suficiente? E se acontecer alguma coisa e eu não conseguir resolver? E aí eu faço o quê? Eu fecho para não receber. E aí não vem. Quantas vezes já teve um cliente que chegou uma cliente ante mim, ela tem uma fobia, ela já passa por terapia há 15 anos, com outros terapeutas. Durante 15 anos, aí ela passou por vários terapeutas. E ela chegou ante mim, eu só falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? Se ela passou 15 anos, é impossível dentro de 15 anos. E eu falei, qual o motivo da sua fobia? Não sei. Falei, durante 15 anos é impossível nenhum terapeuta ter descoberto. Será que eu vou dar conta? Deu medinho? Deu, mas eu faço a única coisa que eu sempre faço. Eu estou aqui dando o meu melhor. Sempre o meu melhor. E se eu não conseguir também descobrir, tá tudo bem. Se eu não conseguir também saber, tá tudo bem. É não me cobrar, é não me julgar, porque ela veio ter mim porque ela queria descobrir a origem. Meia hora de conversa, eu montei o quebra-cabeça, eu falei, tá aqui o motivo do seu medo. A sua mente fez uma associação, que é uma fobia que, na verdade, é um medo mentiroso. O medo sempre tem uma origem. Não Bom, tinha muitos medos até eu descobrir que tenho dependência emocional. Mercado vermelho. Tá, dependência emocional de quem? Ou de quê? geralmente não é de quem, Ju, Às essa independência, vezes tem de quê também. dependência. O que seria, Oi, Beth! o que seria do quê? Em relação ao dinheiro,
em relação a bens materiais, em relação a algo que eu me apego porque eu tenho uma falta na minha identidade, eu acho que eu sou boa o suficiente se eu estou vestido com a roupa chique, ou se eu estou em cima do salto, ou se eu estou com um carro. É a dependência emocional de quê? Hum, olha só, olha eu aprendendo aqui também. Meu Deus do É de céu. quê? Medo da velhice, medo de aparecer as primeiras rugas. Por que que esses medos são constantes? Eu estava vendo aqui Na e acabei verdade, de o pensar. medo da velhice é o medo de ser julgado. Olha lá, fulano, nossa, que veinha feia, meu Deus. Tá, você julga as veinhas? Não, Quem colocou aqui que tem medo de ficar velha? Julga as velhinhas, são feinhas? Medo de perder não, a eu acho que elas são beleza. fofas. Acho que elas são muito fofas. Ai, Ju, meu Deus do céu. E fobia? Fobia é diferente de medo? Tem diferença? Fobia é um medo, vamos dizer assim, um medo que me trava, um medo em excesso. A minha mente cria uma ilusão muito grande, por exemplo, medo de elevador, fobia de elevador. Eu vivo ali um sufoco quando eu entro em um elevador porque eu tenho medo de elevador e esse medo virou uma fobia. Quando virou uma fobia é como se fosse um medo quando ele não é curado ou quando eu recebi ele em forte impacto emocional. Por exemplo, eu estava andando, meu marido não lembra disso, ele fala que ele não fez isso, eu estava aprendendo a dirigir, ele puxou o freio de mão, o carro deu uma rodada numa avenida, né? E quando eu fui entrar, eu olhei no retrovisor, eu só recebi o sinal, o cara deu a seta, eu entendi, não entra que não vai dar tempo eu parar, né? Eu tava longe, só que era uma reta. Eu segurei o carro. Só que quando ele olhou, eu tava com a setinha ligada, né? Ele puxou o freio de mão, o carro rodou, o carro passou e ele deu um grito. Eu fiz essa associação da vez que eu errei lá na minha infância e meu pai me castigou. E dali para ali, desde então, né, dali eu não consegui mais dirigir. Eu entrava no carro, me dava um pavor, eu fiz várias aulas, me dava um pavor que eu pedi o fôlego, como se alguma coisa ia acontecer. Eu fui para um treinamento, eu trabalho, tá? Quem tem medo de dirigir, a gente tem uma ferramenta, ó, maravilha para isso. E foi no sábado, eu trabalhei esse medo, ele virou, de fato, ele estava virando uma fobia, porque me faltava o ar, porque a minha mente fez uma associação de uma sensação física, porque apanhar dói, né, gente, pelo amor de Deus, da minha criança sendo apanhada, né, machucada, na verdade, porque meu pai me bateu. E a minha sensação, quando eu saí dali, eu achei que meu marido ia me bater. Eu falei para ele, nunca mais eu pego um carro. E, de fato, eu não consegui. Ele comprou um carro para mim. Quem falou que eu consegui dirigir? Não consegui. Eu fiz a ferramenta e na ferramenta a voz do meu esposo foi associada com a voz do meu pai. Só que a voz do meu pai veio com a punição de chicote, né? Com as varinhas de marmelo, que eu que você faz assim, o negócio não quebra. Então eu fiz essa associação com o grito do meu esposo com a punição do meu pai. E ali virou uma fobia. Porque eu achava que toda vez que eu ia dirigir, eu ia ser punida. Foi o medo da punição. E esse medo da punição foi tão forte no meu emocional que virou uma fobia. Eu fiz a ferramenta no sábado, domingo eu cheguei dirigindo. Cheguei buzinando assim, ó. Nossa, que Até legal, hoje, Ju. hoje eles falam isso no curso. Como assim você chegou dirigindo e tal? Para quem tinha fobia, né? Porque eu entrava em desespero. Hoje eu dirijo super tranquilo. E quando meu filho nasceu, eu ainda fiquei meio que receosa, porque o meu medo não era dirigir, era de bater o carro e machucar ele. Hoje esse medo também já não é medo de mãe, né? Interessante. Eu estou ouvindo você falar sobre as ferramentas. Eu sei o que é ferramenta, tá, gente? Mas muita gente talvez não saiba o que são essas ferramentas. O que são essas ferramentas, Ju? Essas ferramentas são técnicas, tá? Algumas técnicas que a gente usa de neurociência, para a gente desmistificar no seu inconsciente que aquilo que você está vendo, que para você hoje é algo terrível, que é algo pequenininho, tá? Só que assim, jamais se trabalha um medo ou cura, vamos dizer assim, usar essa palavra aqui, um medo emocional de forma racional. Eu preciso você fazer a associação, levar você num estado emocional que você tenha a mesma sensação que você tem como se estivesse dirigindo ou como se você estivesse entrando no elevador, que você tenha essa mesma sensação e ali eu vou trabalhar
uma técnica de neurociência usado aí dentro da PNL, tá? Aí eu vou, é como se eu vou, vamos lá, imagina um quadro todo vermelho, aí eu vou passar na borracha, tá? Eu vou deixando essa memória de uma forma mais acessível para você. Só que primeiro eu preciso gerar um ambiente, né, uma percepção de segurança para você voltar e acessar. Aí já fiz uma menina com, ela falava que a barata era tamanho do elefante, que agora a barata é pequenininha. Ela tinha pavor de barata, eu trabalhei uma ferramenta, hoje ela não tem mais medo de barata. Eu antes de enfrentar uma barata, eu tenho que colocar como se eu fosse um espartano ali de 300, sabe? Tipo, eu tenho que me colocar ali para enfrentar a barata, porque senão não consigo. Eu juro para Então, você. mas olha o medo de quem tem barata. Que quando a pessoa que tem medo de, na frente de uma criança que vê uma barata, o que a mãe faz? É o grito que assusta. Às vezes não é nem a baratinha. E a barata vem, em cima da pessoa, a pessoa faz aquele escândalo. Aí já instalou, meu Deus, a barata é um bicho muito perigoso. E ali eu acabo criando medo de barata. Eu peguei um grilo esses dias, eu fiquei pensando, por que eu não consigo fazer isso com uma barata? Claro que é nojento, óbvio, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu peguei o grilo e fiquei conversando com ele, tipo, tá, eu não sou louca, mas assim, né? Eu gosto de fazer isso às vezes. E aí eu fiquei pensando, por que será que a barata parece imensa? Parece um monstrinho. Né? Eu fico perguntando Não. pra mulherada, por que você tem medo de barata? Ah, Cadê chinelo? Veio voando, dá um tapa nela, vai levar não. longe. É Mas gasturento ela voar em cima de você. vai falar pra mim que existe uma fobia, porque assim, tem gente que tem medo de voar de avião. E é a coisa mais gostosa que tem. Por que essa pessoa tem medo do avião, sabendo que o avião é uma das máquinas mais seguras de se viajar? É tão seguro que quando cai não sobe, não sobe uma pessoa, né? É por causa disso, de morrer? Tem medo da morte? Olha aí, olha só, interessante, o medo da morte. Por que esse medo da morte? De repente não saber o que vai acontecer do outro lado? Não consegui viver aquilo que eu planejo e almejo e anseio, como se diz a palavra da psicanálise, o que eu anseio viver aqui. E mãe tem medo da morte, geralmente tem medo de deixar os filhos. Hum, Mas se eu te falar que as pessoas têm muito mais medo de falar em público do que da morte. essa, essa é nova. É, existe um estudo que as pessoas têm muito medo de falar em público, muito maior do que o medo da morte. Tem um estudo científico, tem um número, é que eu não lembro aqui agora o número. As pessoas têm muito mais medo de falar em público, pegar um microfone e ir lá no palco falar, do que da morte. Entendi. Aqui a Gia Amaral tá falando mais de rato até dormindo, Gente, se sonhar. ó, a Jo tem medo, assim, é normal a gente ter um medo aplausível, tá? De um rato, de uma barata, de um sapo, né? E não quero perto de mim. Só que se esse medo é um medo que te trava, busca algum histórico você tem com esse bichinho. Ou você tem, ou você ouviu. A minha mãe morre de medo de sapo. Ela sempre conta que o sapo enraiva. Eu falei, gente, mas como assim? Diz que o sapo corria atrás delas. Até um auê quando vê sapo. Eu fico assim, gente, como assim, né? Primeiramente, biologicamente falando, o sapo não persegue ser humano. Será que o sapo saía correndo dela e ela achava que o sapo estava correndo atrás dela? Não entende qual foi a associação que a mente dela fez. Ela tem pavor, ela fala que sapo, ela fala em raba. Minha filha, o sapo enraba a gente, ele corre atrás da gente. Tá, mas se ele correr atrás da gente, o que vai acontecer? Morder não morde, né? Não pode falar que o sapo mordeu um. Essa é nova. Mas eu não tô rindo exatamente, eu fico imaginando essa situação, porque a minha Ana, cabeça, ela tenho vários imagina sapos tudo. aqui no quintal, é tranquilo. Aí eu tenho uma tia que se ela vê um sapo, menina, ela corre tanto. A minha irmã tem medo, só que a minha irmã tem um histórico. A gente chegou da escola, a gente estudava à noite, estava chovendo, aí minha irmã pisou. Quando a minha irmã pisou, ela deu um grito, pisou exatamente em cima de um sapo. Ela saiu gritando, 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 gritando. A gente era pequena, então ela tem um histórico com o sapo. Quando ela vê um sapo, ela corre, porque ela lembra do sapinho que ela pisou. Ela corre e começa a esfregar os pés. Eu falei, gente, mas você pisa no sapo? Não, mas dá gastura. Você sabe o que a mente faz? Nem ela sabe. Ela corre e começa a esfregar os pés na grama, que elas moram em sítio. Ela olha pro sapo e fica esfregando os pés. Porque a mente associou do dia que ela pisou no sapo.
e foi gasturento para ela. Então, quando tem medo, qualquer coisa, seja barata, seja sapo, tem um histórico, seja medo de dirigir. O medo de falar em público geralmente é o medo do julgamento. Do que o outro vai dizer, e se eu errar? A gente não aceita ser errar, né? Porque o ser humano quer que a gente seja um seres perfeitos, né? Eles criam um script lá de um super-homem, de uma super-mulher maravilha, e quer que a sociedade seja super-homem, os homens, e as mulheres sejam a super-maravilha, né? Uma personagem que dá conta de tudo, sendo uma mulher que vai para a guerra junto com um homem. É o que as mulheres hoje vivem. As mulheres hoje vivem muito presa nesse mundo e muitas vezes esquece dela mesma. E assim, a vida ela é para ser leve, ela não é para ser pesada. E o medo jamais pode nos paralisar. Eu olho para ele e falo, estou com medo, vou com medo mesmo. O medo, ele é saudável, sim, mas até que ponto esse medo vem me travando? O que não pode, de fato, é o medo me travar. A partir do momento que o medo me trava, aí ele já não é mais um medo saudável. Tem alguma coisa acontecendo por trás, uma associação, que é onde eu falo que é o medo mentiroso. A gente precisa desmentir o medo. Exatamente isso. É o medo mentiroso. Oi, Camila, você entrou quase no finalzinho já, mas me conta aí qual que é o seu medo? Ou, de repente, o medo que você entendeu que você tem e talvez não consiga entender para você. Talvez a Ju consiga te responder aqui como lidar com isso. Soraya, boa noite. Gente, o Instagram, ele tem uma tendência a dar uma parada nas nossas lives depois de um tempo. Não é igual a nossa rede vizinha aí, que a Ju tem. Aqui Mas... aqui a gente pode ficar 10 horas, né? 6 horas. Aqui no Instagram é sim, só 1 hora. E daí olha, tá dando o nosso tempo aqui, basicamente, tá? Eu queria que vocês me passassem mais coisas aqui, porque a live tá bem legal, tem bastante gente aqui. Eu até agradeço de vocês estarem aqui. Obrigado para quem me seguiu. Quem tá seguindo a Ju, já manda um direct para ela lá, falando que quer participar amanhã da constelação, porque é sempre muito bom. Amanhã temos constelação. Espera, Ju, amanhã é quarta, né? Não, é quinta que você Mas falou? não, quinta-feira a gente tem constelação. É porque toda quarta tem constelação e eu tô acostumada a ser quarta. Tem o CNH, ó. Tem o CNH. Vou botar película para dirigir em paz. Travo nos olhares. Se eu estou dirigindo e quando uma pessoa me olha, eu travo, o que isso tem em dizer para o que está dizendo para o seu inconsciente? Eu tenho esse medo aí também, Ju. Você tem esse medo também, Dai? Uhum. Eu estou fazendo algo. A outra pessoa olhou, eu travo. Medo de não estar Nossa, fazendo bem feito, medo de ser julgado, no que o outro vai dizer. E aí? é isso aí. Eu não tenho medo de falar que eu tenho medo, não, hein, gente? Pelo amor de Deus. Assim, Medo de julgamento, medo de bater eu acho. o carro e ser julgado. Gente, se eu bater o carro, tá tudo bem, bati o carro. Só que você percebe que o medo ele é tão grande que quando as pessoas. Eu falo que assim, eu estou dirigindo, uma pessoa olhou, você esquece como dar seta, você esquece de passar marcha, você traz um pavor no seu cérebro. É como se você estivesse vivendo uma aflição. O seu cérebro, naquele momento, ele te coloca uma aflição tão grande e é uma perca de consciência. É, traz uma perca de consciência. Ele paralisa. Então E é por aí isso que percebe. tudo fica cagado depois disso? Hã? E é por isso que fica tudo cagado depois disso? Quando a gente está com medo tão grande, nosso corpo, a força do nosso corpo, ele desliga por completamente. Ou eu fujo, ou eu ataco. Se eu ataco, ele vem em forma de força para me atacar. E ali são 5 minutos que a gente tem aí um sequestro de pupila. Eu faço algo que eu falo, meu Deus, como é que eu fiz isso? Ou eu fujo. Quando eu fujo, ele desliga toda essa força do meu corpo e joga essa tensão só para as pernas. E aí eu corro uma velocidade que aí mora no sítio já sabe como é correr de vaca que tem bezerrinho novo, né? Pense em algo desesperador. Quem nunca correu, gente, quando você olha para trás, a vaca chega vindo assim atrás de você,
de você cortando, depois você olha e fala assim, meu Deus, como é que eu corri? E depois as pernas ficam tremendo, né? E solta tudo, solta o intestino, por quê? Toda a energia do meu corpo foi direcionada a uma única parte do corpo. O nosso corpo, ele foi feito, ó, olha como é o medo. O nosso corpo, a primeira reação dele, ele é feito para nos proteger. Então, tudo aquilo que leva o meu cérebro, tudo aquilo que meu cérebro acha que eu vou arriscar, que é algo perigoso, ele faz eu recuar. Quem aqui andando na rua deu um buzinado quando você menos piscou, você estava do outro lado da rua? Tipo. Então, ele é feito, de fato, para agir rápido, para te proteger. O cérebro ele é feito especificamente para isso. Só que muitas vezes, esses medos ilusórios, o nosso próprio cérebro nos trava de ir adiante, de dar um passo ou de fazer acontecer. E aí eu paraliso. Se eu tenho medo do outro me julgar, falar que eu não sei fazer, gente, eu não sei mesmo. Eu esqueço ali até do meu nome, se for possível. Dá um medo, esquece do meu nome. Ah, deixei o carro, morreu. Aí, o que acontece? O outro vai me julgar. Eu tenho uma plaquinha para você, Ana. Tu tá me fazendo eu lembrar dos medos. É bom a gente trazer o medo à tona, se a gente cura ele. Quando eu comecei a dirigir, eu coloquei a plaquinha, né? Motorista recém-habilitada, tenha paciência. Pô, buzina, nem que buzina mesmo. E aí eu andando esses dias, tinha uma louca do meu lado, essa mulher me xingava. Eu tava cantando, dirigindo, cantando, eu não vi. Porque ela passou a 80 e eu tava, acho que 30, 40 por aí. Eu tava devagar, numa pista devagar, então. Eu olhei, depois aí eu abaixei o som, tava falando comigo. Aí eu mandei fazer uma frase que tá no retrovisor do meu carro. Você pode mandar aí na gráfica, mandar imprimir. A frase tá escrita assim: sua saúde mental é nossa prioridade. Como é que é? Tá passando por saúde, tá estressado, a sua saúde mental é nossa prioridade. Ligue e agenda o seu atendimento. E colei no meu carro atrás. Ninguém me buzina. Às vezes a gente dá uma erradinha assim no trânsito, nossa, não era, né? Nem dei seta. Ninguém mais buzinou. Porque se buzinar, tá o quê? Estressado. Eu mando a plaquinha pra você, tá? Aí você manda fazer. Coloca no seu carro. Ai, gente, demais, demais. Gente, como vocês estão se sentindo agora, depois que vocês entenderam como, né, sair daquele estado, porque querendo ou não, o que eu entendi aqui, Ju, ao invés de começar a sentir aquele medo e fazer ele virar uma fobia, eu posso me perguntar, peraí, o que está acontecendo aqui? Como que eu posso lidar com isso? Ou, de repente, enfim, gente, eu já tive muito medo de muitas coisas, mas descobrir traz uma facilidade de viver melhor, traz, né, principalmente tirar o peso, como a Ju sempre fala, vai tirar o peso, vive a vida mais leve, não sei o quê. Gente, de verdade, se vocês querem melhorar suas vidas, procurem a Ju. Medo não é só não é só uma coisa que a gente busca, né, para melhorar, mas também outras coisas. Então, olha, já está dando realmente o nosso tempo aqui, já está acabando. Tá quantos Ju, minutos aí? falta pelo menos 15. Então, A já Nayara eu colocou aqui, pode seguir os conselhos, funciona mesmo. Ah, Ana, eu preciso de uma plaquinha dessa. Pois pode colocar, Ana. Eu até mandei a Dai fazer. A Dai falou assim, Ju, você não tem jeito mesmo. Você fez algo que aconteceu no trânsito virar uma frase para usar no carro. Ninguém mais buzina, filha. Você pode ficar parada no meio do trânsito, sabe? A pessoa passa e volta assim, ó. Porque tá lá escrito, a sua saúde mental é a nossa preocupação. Tá estressado? Liga e agende seu atendimento. muito bom, muito bom, muito bom. Oi, Reina. Vamos lá. Bom, Saber mais alguém aqui que a pessoa fala, né? Gente, eu sou isso, acostumada a gente, fazer 6 horas de live, assim, direto. Então, ó, meu Instagram é Gil Souza, Adeline Terapeuta Sistêmica, e meu TikTok também é Gil Souza, Adeline Terapeuta Sistêmica. Sabe, a gente temos live, e ainda a live com uma ferramenta terapêutica. isso, aproveitem, gente. Sigam a Ju. Ju, eu preciso que você faça meio que uns minutos finais aqui
E também, tanto para, gente, também façam perguntas para que a gente tenha aqui um conteúdo bem legal para deixar na nossa conta. Tanto eu vou passar para a Ju também, para quem não assistiu e quem quiser assistir depois, para quem quiser assistir depois aqui também no meu Instagram. Eu vou deixar E salvo. vai ter mais live, tá? Então, deixa aí o que você deseja estar sabendo dentro do processo terapêutico, dentro do emocional, que vamos marcar mais uma live aqui para a gente estar falando sobre isso, tá? Para que vocês tenham uma clareza maior. Uma coisa que eu tenho a dizer para vocês, gente, sempre vai existir algo que nos impede de ter as nossas conquistas e as nossas realizações. O que não podemos deixar é o que está acontecendo limitado a gente ir adiante, tá? O que vocês vivem hoje ou o que está acontecendo hoje é fruto de uma consciência. Eu falo que o universo ele não dá o que você pede, ele dá o que você é. Quem você está sendo na sua vida? O quanto você está colocando em caixinha, se prendendo por medo de julgamento, ou até mesmo se limitando por causa do achismo de outras pessoas. Nós fomos obrigados a entrar em padrões de achismo. Até onde esses padrões é verdadeiro? E até onde a gente está limitando por medo de não pertencer a entrar nesses padrões. Seja um padrão de família, seja um padrão de religiosidade. Ah, mas na minha igreja não pode estar. Se onde você está vivendo, a sua religião te coloca medo e você deixa de ser quem você nasceu para ser e te afasta do seu Deus, não te aproxima. Algo está errado. Então busque a sua melhor essência e não tenha medo de ser julgada. Não tenha medo de questionar. E lembre, da boca só sai aquilo que o coração está cheio. Não é sobre você, é sobre o outro. Se o outro está julgando, é sobre ele. Porque você conhece os seus passos, a sua caminhada e as dores que estão aí, de tudo aquilo que você passou. Essas dores, em algum momento, ela te trava. Só você conhece. Só você sabe que dor é essa. Então não aceita julgamento de ninguém. Seja você. Apenas você. Gente, eu deixei aqui fixado o Instagram da Ju, tá? Para quem quiser seguir, segue ela lá. Aproveita, dá uma olhada no que a gente fez nesses últimos dias. Curte, comenta, compartilha. Segue a Dai aqui também. Ei, Patrícia! Gente, é verdade, né, Patrícia? Oi, Patrícia. Eu não tava reconhecendo quem era, na verdade. Porque tá Patrícia é a Rena, Cláudia. underline, sim, né? Elas foram lá na sua casa naquele dia. Então, gente, alguma pergunta a mais? A Medo, gente. Ana A gente tá colocou aqui, eu contando medo. descobri, mas eu sabia de um medo, descobri 3 medos hoje na live. Muito bom, muito bom, muito bom. Aliás, né? Bom para você lidar com ele a partir de agora. Dar Ó, uma. eu não consigo seguir adiante. Por que eu não consigo? Quando eu olho e vejo e eu percebo o que está me travando, é você. Aí eu vou avaliar aquilo que está me travando. É um medo verdadeiro ou é um medo mentiroso? E quando eu olho para isso, eu consigo seguir adiante. Medo de não pertencer, tá? Mas quem é a pessoa especificamente que eu tenho medo de não me aceitar? Tem uma ou duas, no máximo. Aí quando eu percebo, é mamãe. Olha, né? Tem medo de falar alto, porque a mamãe vai falar que eu faço ela passar vergonha. Então tem que ficar quietinho. Meu Deus. Aí a gente destrava. Ou uma figura de autoridade. Então, os nossos maiores medos estão em momentos onde onde tem um impacto emocional muito forte, Exatamente. aonde Tem um impacto emocional forte. papai e mamãe. Ou uma figura de autoridade, alguma coisa que nos machucou. Pode ser também a professora. Estava lá na escola, fui fazer uma palestra, a professora riu da minha cara, aconteceu comigo. Na verdade, não foi nem a professora, foi duas pessoas de autoridade riu da minha cara. E eu imaginei que todas as pessoas que tinham autoridade iam rir de mim se eu abrisse minha boca em público. Uma pessoa que sofreu bullying na infância também, que
Pode Sim, ter. pessoas que sofreram bullying na infância também carregam um grande medo, medo de se expor. Aí eu prefiro me esconder. Entendi. Bacana. Perguntaram aqui na live, Ju, se você vai continuar aí no tic-tic, Aqui no falando sobre. TikTok. Então, a gente pode continuar no máximo até as 21, porque às 21h30 tem cliente. Entendi. Então, gente, já estamos no final aqui. Querem fazer mais perguntas? Vão lá no Instagram da Ju, manda no direct dela, vão no tic-tic, se é que vocês me entendem. Ju, esse é o mesmo, esse que eu deixei fixado É, aqui, Gil Souza, arroba underline terapeuta terapia, sistêmica. também tá lá no Ah, um tic-tic. convite para vocês, gente. A gente tem mais uma live que a gente vai fazer com a nutricionista aqui. E a gente tem também um podcast. Eu acho que o podcast ele vai ser ao vivo Bom, pelo Face, acho que pelo. Como fala? Pelo YouTube, pelo tá? A gente YouTube. vai estar tendo um podcast aí também. Muito bom, Muitas coisas estão por vir. Aguarde. com certeza. E, gente, muito obrigado por terem assistido aqui. Quer fazer mais alguma salva, Ju? Ah, para vocês, terapeutas profissionais, se vocês têm dificuldade de fazer live, agora eu vou estar abrindo aí, não por muito tempo, então aproveita, eu acredito que vai ser aí dentro de um mês, mais ou menos, de fazer live com vocês. E aí eu vou fazer pergunta e estratégia para que você se solta. E a Jo tem medo de ser julgada, então não tenha medo de ser julgada, pode deixar o julgamento que eu rebato tudo. Então eu vou proteger vocês na live, ajudar vocês se posicionar quando chegar alguém que falando, mais isso, tá? E vocês vão sentir protegido. Bacana, gente. Gente, valeu, tá? Muito obrigado por estarem aqui até agora. Ju, muito obrigado por participar dessa live incrível. Obrigado de verdade. Foi muito boa. Gente, gratidão, tá? E beijos, né? E a gente continua aqui. Logo mais vão ter novas lives, vocês vão ver. Tem uma nova era chegando por aí. Deixa o que vocês querem que a gente traz, aí a gente traz algo mais nichado aqui, como a Isso, gente trouxe manda lá hoje no falando meu só direct sobre o também. medo. Tá bom? Então, até logo mais. Beijo, Ju. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.